Ô Luciana, Diga! sabe o que eu tava pensando aqui no estúdio antes da gravação? Em qualquer lugar do mundo, meio que dá pra saber facinho que você tá num desfile de independência. Assim, algo muito bonito realmente, desfile militar, chefes de estado, pessoal balançando as bandeirinhas. Mas assim, tem um certo roteiro padrão, sabe? Trocando a farda e as cores, é tudo meio parecido. Eu não sei, falta algo que você bata o olho e identifique logo, entendeu? Qualquer lugar do mundo, menos na Bahia, né, meu filho? Aqui tem fanfarra pra todo lado, tocando até mesmo axé, que é pra animar a galera. E o pessoal fazendo a coreografia da baliza. Um monte de gente ocupando a rua, pulando, cantando. Encontrando os amigos, aproveitando o feriadão e, claro, tem aquela água que é pra hidratar o corpo e que faz muito bem. Aí, ó, tá vendo? Você matou a charada. E a gente tem aqui duas coisas que, assim, não deixam dúvida, sabe? Uma é o hino ao 2 de julho. A gente não canta o hino nacional, a gente canta o hino ao 2 de julho. E ainda tem o caboclo e a cabocla. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar em algo igual em outro canto do mundo. Viu só? A gente não segue o cortejo homenageando um militar ou um futuro imperador. Nananina não. Os caboclos é que representam o povo. E o caboclo, Luciana, tá lá enfiando a lança no dragão, que aliás é o único canto em que o europeu tá representado nessa história toda. A gente sabe desde a escola que o caboclo e a cabocla representam o povo baiano, que venceu uma guerra feita por vários voluntários e voluntárias. Mas como foi que eles surgiram? Será que não tem um quê de ancestralidade e de crença? Esse é o podcast Quem Fez o 2 de Julho, realizado pela Prefeitura de Salvador em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Eu sou Luciana Silva e nesse primeiro episódio vamos conhecer a fundo quem os caboclos representam. Eu sou Vitor Vilar e vamos contar também como que eles foram parar lá, em cima de uma carruagem, nessa celebração de quase 200 anos. Salve a nossa história, salve o 2 de julho. Se você nunca olhou os detalhes da carruagem do caboclo, então no próximo 2 de julho chegue bem pertinho dele, aos pés do caboclo, como dizem, e preste atenção. Ele aparece pisando num dragão com o pé direito e com a mão direita enfia uma lança no monstro. Nada tá ali por acaso. O dragão representa a tirania portuguesa, o monstro que foi derrotado. Derrotado por quem? Pelos caboclos. Na escola e em todos os livros, os caboclos são descritos como a representação do povo baiano, como nos explica o historiador e professor da UFBA, Newton Moura. A algazarra que se produzia, o sentimento de júbilo, de glória pela passagem do caboclo pelas ruas centrais da cidade, é a glorificação de um tipo humano que pudesse resumir, arrematar, recapitular todos nós. O que é que acontecia naquele tempo da Guerra da Independência? O ícone a ser glorificado e exaltado não poderia ser um branco, porque o branco é identificado com o português. Não poderia ser um negro, porque sendo o negro escravo, como poderia ser objeto de uma homenagem? Para a mente da época, isso seria absurdo. A ninguém ocorreria isto. E o que ficou como solução nesse impasse foi a figura do índio. Agora, esse índio aparece com as roupas convencionalmente atribuídas aos indígenas, Nem todos os indígenas do Brasil se vestem daquela maneira, alguns, inclusive, não se vestem, mas aquilo ali era a realização escultural, plástica, de uma imagem do brasileiro e da brasileira. É importante ver que o caboclo e a cabocla não vão de qualquer jeito, eles vão em cima de um carro de guerra, seja maior, como aqui em Cachoeira, em Maragogipe, em Itaparica, seja menor, como no caso, por exemplo, de Bom Jesus dos Passos. Ele está em cima de um carro de guerra, verde e amarelo. O verde e amarelo aparecem em todas as iconografias dos caboclos. E está sobre uma serpente. Aqui se chama dragão, em Itaparica se chama de serpente. Quer dizer, é o vencedor,
Ali, aquele caboclo derrotou o opressor. Mas como foi que surgiu o cortejo? O caboclo surgiu bem antes da cabocla, 20 anos antes, no 2 de julho do ano seguinte à independência. Alguns veteranos pegaram a carroça que havia sido usada pelos portugueses na batalha e que estava lá guardada talvez como um troféu de guerra, e aí saíram comemorando, fazendo o mesmo trajeto em que haviam entrado em Salvador, vitoriosos, no ano anterior, da Lapinha ao Pelourinho. Aí vem o grande detalhe. Em cima da carroça estava um homem, uma pessoa mesmo, vestido com as roupas convencionalmente atribuídas aos indígenas, que nem Milton falou. E a carroça toda enfeitada de plantas, quer dizer, estava ali representada a imagem do caboclo. Olha, foi um sucesso. E nos anos seguintes aquilo foi se repetindo, cada vez com mais gente e mais alegria. Até que a Sociedade Patriótica 2 de Julho, que organizava a festa, mandou fazer uma carruagem toda elegante. E em cima dela estava lá o caboclo, só que agora como estátua, matando o dragão. Sim, a mesma carruagem e a mesma imagem que a gente acompanha até hoje. Só que aí, Vitor, a gente tem que voltar para o tempo da escola. Como a gente sabe, a figura do indígena como símbolo do povo brasileiro surgiu apenas na metade do final do século XIX, sobretudo com as obras O Guarani e Iracema. Pois é, Luciana, era a tentativa dos intelectuais brasileiros de criar um símbolo para aquele país que estava nascendo e que precisava de uma identidade. Então, mas quando a gente fala do caboclo e da cabocla, a gente está falando de algo que aconteceu várias décadas antes. Então, sim, a Bahia foi tendência e antecipou a figura do indígena como símbolo do brasileiro. Mas assim, aquilo não pode ter sido de caso pensado. Não havia ainda essa visão do indígena como um símbolo. Então de onde é que surgiram os caboclos? Será que do nada deu na cabeça de alguém colocar uma imagem em cima de uma carroça e desfilar? Milton Moura nos ensina que os caboclos já estavam há muito tempo na cultura baiana como figuras de adoração. Como é que surgiu aqui o caboclo como ícone? Acho que é essa. Aí é que tá. Ele apareceu no cortejo do 2 de julho porque ele já estava na religião popular. Ou você acha que todos esses caboclos que existem na Bahia são centenas e centenas de terreiros que veneram e adoram os caboclos, onde os caboclos descem manifestados nos seus filhos e nas suas filhas. Essas divindades esperaram até 1822 para aparecer. Isso já existia na cultura popular. Veja bem, pense que muito tempo antes da independência, as religiões de matrizes africanas chegaram aqui com os escravizados e conviveram com a cultura indígena. Dessa relação, que ocorria longe das manchetes dos jornais, no seio mesmo da população, nasceu a adoração aos donos da terra, ou seja, aos caboclos. O povo escravizado respeitava o espaço em que estava vivendo, sabia que aqui havia uma história de longa data dos indígenas, então passou também a reverenciar os caboclos. Tudo isso conviveu por séculos também com o catolicismo português, que tem como costume o quê? Adorar imagens e realizar procissões em datas importantes. E aí você já tem a fusão de três correntes poderosas: as divindades indígenas e suas devoções, as divindades de origem africana e também algumas práticas do catolicismo popular português. Tudo isso se misturou, tá? E tudo isso se combinou, formando um caldo de cultura maravilhoso. O caboclo e a cabocla aproveitam esse momento de vitória popular e diz: ó, tô eu aqui. Então pense aí, todo esse caldeirão cultural se apresentou como imagem no 2 de julho de 1823. No momento de júbilo, de festa, por que não realizar um cortejo seguindo uma imagem tão enraizada na cultura baiana? É uma iconografia do divino, são divindades. Eu acho que nesse momento o pessoal aproveitou. E eu não acredito que a formação das festas de caboclo, né, e dos cortejos de caboclo em todos esses lugares, Santa Maria da Purificação, Cachoeira, São Félix, Jaguaripe, tudo isso aconteceu com exportação do que aconteceu em Salvador. Esse lado religioso dos caboclos fica claríssimo nas oferendas que eles recebem desde sempre. Agradecer ao caboclo pela liberdade, pela saúde, pedir que um casal deixe de brigar, alguém que quer de volta a sua pessoa amada que partiu. Então as pessoas levam isso ou de viva voz ou nos bilhetinhos e colocam nos cestos em que ficam os vidros de alfazema, as frutas, o jerimum, né, que é muito usado para o candomblé de caboclo, aquilo. Então isso é importante. Alguns desses bilhetes
estão abertos. Outros bilhetes estão fechadinhos. Se alguém deixou desse jeito é porque não queria que você lesse. Então, uma prática ritualística, ao mesmo tempo é uma prática cívica e ao mesmo tempo uma prática lúdica. Tem gente que vai para curtir, tem gente que vai com motivação da cidadania e tem gente que vai pela religião. Eu vou pelos três. Por essa matriz religiosa que não é católica e nem é branca, o cortejo tenha sido tantas vezes perseguido. Olha, ao longo da história, não foram poucas as vezes que tentaram impedir a saída dos caboclos ou diminuir o protagonismo deles. Quando o monumento ao 2 de julho foi inaugurado no Campo Grande, em 1895, houve uma tentativa de deixar o cortejo assim, mais solene, sabe? Posteriormente, o Campo Grande vai ser anexado. E era uma área nova da cidade, o Campo Grande ainda não fazia parte da baianidade, e ali vai ser colocado em 1895, 71 anos depois da primeira festa, aquele objeto que não era tão identificado com a baianidade, que é um objeto frio, um objeto parado, ele não é tão vivo como o caboclo, então a gente sempre se identificou mais com o caboclo que saia na carroça, enfeitado, todo mundo queria pegar, os relatos dos jornais sempre falam dos baianos querendo essa proteção do caboclo, essa identificação, é uma tentativa de conter o festejo do 2 de julho, que era um festejo muito efusivo, era muito alegre, não era muito cívico segundo as elites baianas da época. Então aquilo foi criado para tentar colocar uma civilidade, um comportamento que era considerado adequado para os baianos que saíam nos festejos do 2 de julho. Eu li os relatos dos jornais, peguei, a minha matéria do 2 de julho, peguei nos jornais, li lá, falando que era uma macaquice, essa festa, que não podia se comportar daquela maneira, trepando no caboclo, então teria que ser uma parada cívica, civilizada. Pronto, tá aí, Luciana, a explicação do historiador Murilo Mello. E por incrível que pareça, a criação da cabocla também foi uma tentativa de esvaziar o significado do caboclo. Ela surgiu em 1846, das mãos de Domingos Pereira Baião. Foi encomendada pelo Marechal André, que era o governador da Bahia na época. Ele era português e pregava que a imagem do caboclo era ofensiva à comunidade portuguesa na Bahia. Posteriormente, a figura do caboclo vai ter a companhia da cabocla. No início era só o caboclo, né? E aí os portugueses, eu já encontrei relatos de jornais da época, no Arquivo Público do Estado da Bahia, trazendo as queixas dos portugueses que viviam na Bahia. Esse caboclo é uma figura muito violenta para com Portugal, ele é malvado e esse sentimento não é bom para a comunidade portuguesa, os comerciantes que aqui viviam, né? Então eles solicitaram uma mudança dessa figura, na visão deles, grotesca, violenta do caboclo, e aí vinha a figura da cabocla para tentar amenizar essa situação, uma figura construída de uma maneira mais dócil, mais maternal, para amenizar aquela figura do caboclo ali que atemorizava os portugueses. Bom, o fato é que nada, mas nada mesmo colou. O cortejo do Campo Grande foi incorporado ao 2 de julho, que é o que acontece hoje pela tarde. Mas as grandes estrelas ainda são o caboclo e a cabocla, que são levados até o Campo Grande. E lá eles recebem ainda mais oferendas. O professor da Escola de Belas Artes da UFBA, José Dirson Argolo, faz o trabalho de restauração do caboclo e da cabocla há 25 anos. E isso a gente percebe, eu e Cláudia, quando a gente está restaurando lá na Lapinha, os dois, aparecem pessoas, geralmente muitas vezes pessoas idosas e mesmo jovens, implorando a gente para chegar perto do caboclo. E eu sempre deixei, porque eu acho isso muito bonito e acho que faz parte de nossa história. E no Campo Grande, não sei se você já reparou, se não vai reparar agora, todos os anos ele fica 3 dias e o tempo inteiro estão recebendo oferendas. E a gente muitas vezes encontra muitos bilhetes para cura de doença, para casamento e também agradecimento pelas graças alcançadas nos anos anteriores. Teve um bilhete muito interessante que eu encontrei uma vez, que uma senhora dizia assim: Senhor Caboclo, só vós podereis arranjar um marido para minha filha que se encontra encalhada há 20 anos.
Rapaz, e tem um detalhe que Milton destacou. Nos primeiros cortejos dos caboclos, as carruagens vinham seguidas do chamado carro da carroça. Era um carro separado contendo folhas de fumo, cana-de-açúcar, farinha, dendê, inhame e carnes frescas, ainda pingando sangue. Isso não é um sacrifício, não? Essas carnes não foram compradas em açougue. Aí tem qualquer coisa, não tem? Como é que essas carnes sangrentas foram aparecer no carro da bagagem? Como é que esse carro da bagagem foi aparecer junto dos caboclos? Outra coisa, a comida tinha um significado especial para a vitória. Os baianos venceram os portugueses porque comeram. Sim, a estratégia do exército libertador foi cercar Salvador por todos os lados. Desde aquela época, todo o alimento consumido na capital vinha do recôncavo e do sertão. Assim, os portugueses sitiados ficariam sem comida. E aí, meu velho, por mais bem armados e numerosos que eles fossem, ficariam sem comer e se renderiam, como aconteceu. Essa é a hora da gente conversar sobre como Salvador preserva sua memória. Primeiro, de onde sai o cortejo? Do Largo da Lapinha, que fica onde? Na Estrada da Liberdade. Que liberdade? A que a gente conquistou no 2 de julho. Só que na época, essa estrada se chamava Estrada das Boiadas e era por onde vinham os alimentos para Salvador. Os combatentes estavam no começo dessa estrada, por quê? Porque eles estavam bloqueando a entrada da comida. Lembra? Sobre a carruagem do caboclo, há uma certa divergência entre os historiadores sobre a data e a autoria. Ou ela é de 1826, de autoria de Manuel Inácio da Costa, ou de 1828, da autoria de Bento Sabino dos Reis. Ao se conceber esse carro alegórico, se usou as rodas das antigas carroças que levavam os canhões do inimigo para a guerra, que são as rodas ainda hoje do carro. Aí foi concebido um carro alegórico que tem na sua parte superior um caboclo de tamanho natural que com uma seta fere o dragão. Na frente do carro você tem a armadura com cap, os canhões e as balas dos canhões, que representa um troféu de guerra. De um lado e do outro do carro nós temos 4 bacamartes com suas baionetas, armas ainda originais da guerra, segundo os autores. E na frente vão 2 anjinhos anunciando a vitória e 2 cornucópias que espargiam flores. A cabocla também desfila numa elegante carruagem, mas sem pose de ação. Ela tem pé, geralmente com um escudo na mão direita e uma bandeira da Bahia na esquerda. Já o monumento ao 2 de julho é de 1895, feito pelo escultor italiano Carlo Nicoli. E a peça é tão grande e tão complexa que, para você ter ideia, começou a ser desenhada 23 anos antes, ainda na Itália. Imagine o trabalho que deu trazer tudo para cá de navio. A coluna central tem quase 26 metros de altura. E quem está no topo? Ele, o caboclo, pisando numa serpente e ferindo ela com uma lança. E ao redor da coluna, várias esculturas. Quer saber? Pare e dê uma boa olhada na próxima vez que estiver passando por lá. Esse foi o primeiro episódio do podcast Quem Fez o 2 de Julho, realizado pela Prefeitura de Salvador em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Salve a nossa história, salve o 2 de julho. Ainda teremos mais 3 episódios lembrando histórias de heróis e heroínas da Bahia e, claro, do Brasil. O próximo vai lembrar os feitos de Joana Angélica e de Maria Filipa e tudo que elas representam para nós. Valeu pela audiência e até lá!